Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. Tudo bem, queridos de mim? Você já sabe, eu sou a pastora Ana Cláudia Lemos, da Igreja Apostólica Comunhão em Cristo, que fica aqui em Santa Luzia, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Você já sabe que eu tenho uma amiga. Eu falo da palavra de Deus e me alegro no meu coração, porque eu sempre digo que ela conhece os meus sorrisos, mas também conhece as minhas lágrimas e entende os meus medos, as minhas angústias, os meus anseios. Vocês sabem que eu sou uma pastora, mas eu aprendi não deixar de ser humana e não fingir ser quem eu não sou. Todos nós somos iguais perante Deus e temos medos, anseios. Vivemos dias difíceis que às vezes a gente pensa em desistir de tudo, sim. Mas essa amiga preciosa, a palavra de Deus, eu sempre falo que ela vem como uma força extra e nos levanta e nos abraça, com seu abraço na medida certa para nos alavancar a fé. E hoje eu quero deixar assim mais uma palavra de Deus no seu coração, que falou o meu, sempre fala. Eu não sei qual o jeito que você está vivendo, mas eu senti de Deus de compartilhar algo da minha vida com você. E olhando para essa palavra, que eu tenho certeza que você já ouviu em algum lugar, eu pensei em mim, eu pensei em você. Ezequiel 37, a minha amiga me contou. Sabe por que às vezes eu fico rindo? Porque eu aprendi que a alegria move as rodas do nosso coração. Não existe sentimento melhor do que a alegria, melhor do que a esperança, porque a alegria traz esperança. Então, o Espírito de Deus faz a gente olhar na cara da tristeza e sorrir. O apóstolo Paulo já dizia que ele aprendeu a viver contente em todas as situações. Ezequiel 37 conta uma história que você já sabe. Uma história de que Deus levou o profeta no meio, dentro de um cemitério, onde realmente não havia vida. E essa história, eu vou ler para vocês hoje. Diz assim, a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro e pude observar que era imenso o número de ossos no vale e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou, ó querido filho do homem, acredita que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi, ó Yahvé, soberano, só tu sabes. E ele me disse, profetiza, pois sobre estes ossos, e ordena-lhes, ossos secos, ouve a palavra de Deus, do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno soberano Deus, a estes ossos farei entrar em vós o fôlego de vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderás peles sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada uma pessoa, oh meu Deus, e os farei viver novamente. Então entenderei que eu sou Yahvé, o Senhor. Então eu profetizei, conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouvia-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso a osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida, pele os cobria. Todavia, eram corpos sem espírito, não havia fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou, profetiza agora no Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e convoca Ruá, o sopro de vida, dizendo, assim diz Yahvé, o Senhor, Deus,
O Espírito vem dos 4 cantos ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz o que me for ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida que dava para formar um exército sem medida. Linda palavra de Deus, né? Eu vivi um tempo muito difícil na minha vida que eu fiquei assim, completamente sem vida. Um osso ressequido no meio de um grande vale de ossos secos. Não parece, né? Eu sempre falo com vocês que vocês pensam que eu vivo num mundo, um castelo encantado. Eu digo que eu vivo num mundo de Deus, querido. Eu aprendi a viver. No ano de 2013, eu fiquei assim, praticamente sem vida. É aquele dia que você não queria nem ter nascido. Eu quero deixar essa palavra de Deus no seu coração, porque às vezes pode ser o seu momento. E eu sempre digo que a gente não passa nessa vida em vão. Às vezes a gente vem só para ajudar uma pessoa, talvez. Deus tem um propósito com a sua vida e com a minha aqui. Eu pensava essa semana que quando eu morrer, o que eu vou deixar? Porque quem deixa uma história, um exemplo, quem cumpre a sua missão aqui na Terra nunca morre. Ela sempre vai estar viva no coração de alguém. Eu tenho certeza que a sua guerra, sabe, as suas dificuldades, não é por acaso. Deus, ele se manifesta na vida do outro. É quando eu digo uma palavra para você, quando eu te abraço, quando eu falo de Jesus, quando eu falo das minhas experiências, quando, sabe, eu faço uma oração por você e você fica bem, Deus está se manifestando nisso, em você. E aí, no ano de 2013, eu vivi assim. Eu estava no verdadeiro vale de lágrimas. Parecia mesmo que eu ia morrer de tanto sofrimento. E eu passei o ano de 2013 no meio de, sabe, de muita lágrima. Desde o começo do ano, de janeiro a agosto de 2013, eu enterrei 4 pessoas, muito querida. E tudo assim, sabe, de uma forma muito inesperada, de surpresa. O pai do meu filho mais velho, ele sofreu um acidente e morreu na mesma hora, na pista. Depois eu perdi um primo um mês seguida de infarto dentro de casa. Ele morreu na frente da filha e da esposa, que é minha prima, que estava me ajudando na reforma da igreja, que foi em 2013 também. Eu estava trabalhando nesse tempo numa empresa que deu um golpe no mercado. Eu acabei saindo sem nada. No meio desse vulco que eu chamo, depois de ter perdido essas 2 pessoas, quando eu pensei que tudo estava, sabe, começando a caminhar para eu respirar, meu pai faleceu também. Nós não esperávamos por isso. E quando eu pensei que eu podia respirar novamente, ganhar vida, depois de 40 dias, a minha mãe também, de uma forma inesperada, faleceu. E eu me vi, sabe, saindo de enterros e velório de uma forma sequencial. Eu estava fazendo a reforma da igreja, ia ser ungida pastora. E se eu não tivesse essa amiga do meu lado, a palavra de Deus, eu diria que Deus era um Deus perverso. E eu quero deixar essa palavra de Deus no seu coração, porque cada um tem uma história diferente, sabe? Cada um passa na vida de um jeito. Mas eu digo que a palavra de Deus é essa aqui, que falou com Ezequiel. Que muitas das vezes, quando eu pensei que eu não ia aguentar tanta dor, tanto sofrimento de todos os lados, a minha vida financeira virou de cabeça para baixo. O meu emocional estava muito fragilizado, porque era muito sofrimento para uma pessoa só. E 4 vezes para cemitérios enterrar pessoas que eu realmente amava e que era muito importante para mim. E no meio desse vale de ossos secos, praticamente sem vida, eu vi a mão do Senhor. Eu vi esse sopro de vida.
esse mesmo sopro que, sabe, entrou naquele vale, desse vale que nós acabamos de ler, e fez com que eles, sabe, criassem tendões e músculo, carne e movimentos para que voltasse à vida. Às vezes a gente passa guerras que a gente pensa que não vai aguentar. Nesse mesmo ano eu fui abandonada, sabe, por pessoas queridas, pessoas de fé, pessoas que, sabe, que deveriam me dar a mão, pastor e tudo. Eu fiquei realmente sozinha nesse vale. Cemitério é lugar de silêncio, né? Eu sei o que é. Mas eu aprendi que todos podem nos abandonar, mas Deus não. E eu, como eu disse no começo, eu aprendi a olhar na cara da tristeza e sorrir. Eu aprendi que o chamado também tem um custo, sabe? Hoje eu tenho autoridade para ministrar sobre uma pessoa que está triste, uma pessoa que acabou de perder o seu ente querido, sabe? E tudo mais. Eu sempre vejo pessoas morrerem do meu lado, pessoas que eu amo. O ano passado, mataram 2 pessoas na frente da minha casa, 2 meninos de 20, 19 anos, na frente da minha casa. Mas eu vi também a mão de Deus para fazer com que o meu emocional se tornasse mais forte ainda. Sabe aquele dia que a casa caiu? Ai, minha casa caiu várias vezes, querido, mas Deus reconstruiu, assim como vai reconstruir a sua também. Hoje eu choro não pelas coisas difíceis que eu passei, mas as minhas lágrimas são de contentamento. Eu aprendi a estar contente em toda a situação. Então, por mais sozinho que você esteja, por mais difícil que seja a situação, por mais que você pense que você não vai suportar a dor, a enfermidade, a doença, o abandono, o seu pastor não estava nem aí para você, eu não recebi abraço de ninguém, querida. Eu não tive apoio da igreja, eu não tive, poucos amigos ficaram. Porque isso também é o plano de Deus, para que Ele mesmo te console. Então, eu quero deixar essa palavra de Deus no seu coração. Existe essa vida em Deus, que te faz, reviver. Eu recebi esse sopro de Deus no meio desse vale de ossos secos. Quem olhava para mim, pensava que eu ia surtar, que eu ia viver num mar de profunda tristeza e depressão. Eu cheguei a ouvir do psiquiatra que ele não sabia como eu não tinha surtado ainda, porque não era só as mortes, era o problema financeiro, Era tanta coisa. Mas eu venci. Eu venci. Não há luta, não há guerra que Deus não possa, te ajudar, e nada do que Deus te der que você não possa aguentar. Então fica firme, que você receba essa palavra de Deus no seu coração. Quando Ezequiel profetizou, ele fez aquilo que Deus tinha realmente mandado, o milagre aconteceu. Deus fere, mas Ele também cura as nossas feridas. Então, aonde você estiver, a mesma cura, o mesmo abraço, o mesmo sopro de Deus que eu recebi no meio de um vale de ossos sequíssimos, tão secos, estavam se desmanchando. Assim como eu recebi esse sopro de vida e hoje, eu consigo olhar na cara da tristeza e sorrir, que você receba também esse mesmo poder, essa mesma autoridade e essa atitude de não se deixar vencer pela tristeza, pela depressão, pela síndrome do pânico. Eu lembro que o médico mandou eu tomar 5 calmantes de manhã, 3 à tarde, mais 5 à noite. Eu não tomei nenhum. Estava triste, chorei demais, fiquei debilitada. Vocês acreditam que eu vesti quase 36 o meu manequim? Menos até. Mas eu me mantive em pé, como esse exército aqui que recebeu o sopro de vida, o sopro de Deus. E eu pensei assim, se Deus me deu é porque eu posso suportar. Ele tem um propósito nisso tudo. Então, aprenda isso também, receba uma palavra de uma pessoa que também viveu muitas dificuldades. Deus não vai te deixar. Deus não quer te destruir no meio da guerra. Ele quer te fazer
mais resistente, mais forte, para que você ajude um irmão seu, talvez, a passar por essa dificuldade. Então, que você receba essa palavra de Deus. Não há choro que, sabe, que possa durar uma vida inteira. Tem dor que a gente sente que o jeito é sentir. Mas é uma coisa que eu sempre falo. Tá com dor, vai com dor mesmo. Tá com medo, vai com mesmo. Vai com medo mesmo, porque a vida respeita a gente que luta. A vida não respeita nossos sentimentos. Eu lembro que eu saía dos velórios, dos enterros e ia direto para a igreja trabalhar, fisicamente, muito debilitada, mas eu pegava no cabo da enxada. Ai, meu Deus, eu sempre falo que os pisos da minha igreja conhecem os meus dedos, as minhas mãos, mas também conhece as minhas lágrimas. E aquilo que eu semeei com as minhas lágrimas, eu tenho colhido, sabe, com alegria. Que você receba essa palavra de Deus no seu coração. Nem a morte, sabe, nem a mentira, nem a traição pode vencer o espírito de vida que existe em você. Tá bom? Que você aprenda a profetizar sobre você. Eu vou voltar à vida. E assim como aqueles ossos se transformaram em grande exército, eu também serei assim. Porque eu aprendi com Josué, querido, que um homem com Deus forma 1000. Ai, que você receba o abraço da minha amiga querida. A palavra de Deus. Aquela que não volta vazia. Aquela que te abraça no dia difícil e que diz para você: tenha bom ânimo, Deus está contigo. Recebe essa palavra de Deus no seu coração e com ela o meu abraço, apertado, demorado e carinhoso. E a certeza que no dia mais difícil da sua vida podem faltar todos, mas Deus não vai deixar você sozinho. Tá bom? Fica na paz, fica com Deus e se cuida. Estou orando por você, vai dar tudo certo. Você vai vencer como eu também venci. Tchau, tchau.